Outra coisa que as pessoas costumam comentar, e que você mencionou mais cedo, é a mobilidade que alugar proporciona. É verdade. Seu filho estava aqui há pouco, ele tem 16 anos. Hã? Logo, ele vai estar na idade de ter o próprio lugar e pensar em diferentes oportunidades de carreira. E tem a IA, essa coisa enorme. Então ele pode querer ir para São Francisco. Depois, pode querer morar em Florença ou em qualquer outro lugar. Se ele comprou um imóvel, existe um componente interessante, tanto psicológico quanto financeiro, no fato de que isso dificulta a sua mobilidade diante das oportunidades da vida. E se o que dizem sobre o futuro do trabalho for verdade, de que teremos muito mais carreiras ao longo da vida do que no passado, pode-se supor que também seremos mais móveis. Então, existe um argumento para dizer que comprar uma casa pode prejudicar minhas oportunidades profissionais, minha capacidade de buscar oportunidades profissionais? A resposta é possivelmente, certo? Mas aqui está a questão sobre o aluguel. Curiosamente, o aluguel também é uma grande obrigação, não é? Normalmente, quando você faz um contrato de aluguel, você se compromete com um contrato de 1 ano. Às vezes, você se compromete com um contrato de 2 anos. Quando você compra alguma coisa, e isso assumindo que você tem dinheiro para comprar, Stephen, dá uma olhada, porque você tem todos os dados aí na ponta dos dedos. Veja qual é o tempo médio que leva para vender uma casa nos Estados Unidos. Dá uma pesquisada no Google agora mesmo. Porque o que eu vou te dizer é que, em certos mercados, você pode colocar sua casa à venda e conseguir vendê-la em menos de 90 dias. Agora, em alguns mercados, você consegue vender sua casa em menos de 30 dias. Em muitos casos, na verdade, você tem mais flexibilidade quando é dono de algo do que quando aluga. Isso se você quiser vender. Diz que o tempo médio do anúncio até a venda é de cerca de 47 a 62 dias, do anúncio até o fechamento em 2025, incluindo 16 dias no mercado e de 30 a 45 dias para fechar. Isso é chamado de menos de 2 meses. Se é menos de 2 meses. Mesmo em mercados aquecidos, o processo da listagem à venda final leva de 1,5 a 3 meses. Imóveis não têm liquidez imediata. É, mas você acha que isso é rápido? 90 dias? Não, é sim. É o prazo para rescindir um contrato de locação. Exatamente. Então aqui você tem um imóvel que pode vender em menos de 90 dias. Agora, isso é nos Estados Unidos. Não dá para fazer isso. Tipo na Itália, onde moro, é bem difícil. Mas nos estados, com algo num bom mercado, tem liquidez. Outra coisa é que você pode alugar, certo? Você realmente não está preso. Se você começa a construir patrimônio na sua casa e paga um pouco da hipoteca, logo você já consegue alugar esse imóvel e ainda pode se mudar. Hoje em dia, as pessoas estão pegando suas casas e colocando no Airbnb. O que eu realmente quero para as pessoas é a chance de serem financeiramente livres. Também existe uma idade em que não importa se você é proprietário, sabe? Quando você começa a envelhecer e já construir uma segurança financeira, chega aos 50, 60 ou 70 anos, e você só quer viajar e não quer possuir nada. Isso é um estágio diferente da vida. Então, a questão passa a ser o dinheiro que você ganha. Eu volto ao comentário das 90 mil horas. Quando você trabalha 90 mil horas ao longo da vida, qual é o seu plano para guardar parte desse dinheiro? Você precisa ter um plano de pagar a si mesmo primeiro. Isso tem que ser a sua prioridade número um. Quando você ganha dinheiro, a primeira pessoa que você vai pagar é você mesmo. Se você disser, sabe de uma coisa? Eu assisti ao Steven, vi o David e já vi várias outras pessoas no programa dele. E eu não vou comprar uma casa. Beleza. Então você vai ter que pagar a si mesmo primeiro ainda mais. Agora, eu viajo pelo mundo há 30 anos, começando com a Oprah e o Milionário Automático. Eu lancei esse livro no programa da Oprah e falei sobre a importância de você economizar o equivalente a 1 hora do seu salário por dia. As pessoas entram nessas redes sociais e dizem: eu não consigo economizar 10% da minha renda. Eu não consigo viver com 90% da minha renda. Não é possível. Eu tenho que gastar tudo, né? Bom, então essa pessoa que está alugando e não comprando uma casa, que seria uma forma de poupança forçada, claramente nunca vai conseguir economizar. Então, outra coisa sobre comprar uma casa é que isso realmente exige uma poupança forçada. Porque quando você tem um pagamento de hipoteca, parte desse pagamento é para quitar sua dívida. E eu ensino como usar um plano de pagamento de hipoteca quinzenal. Então você pega uma hipoteca de 30 anos e aqui está 5 anos antes. E fazendo isso, dependendo do tamanho da casa, você pode economizar de 50 a 100 mil dólares só em pagamentos de juros.
Você fala sobre ter uma mentalidade de poupança. O que é uma mentalidade de poupança? E como alguém pode começar a economizar? Se for uma dessas pessoas que diz: Olha, eu mal tô conseguindo me virar, David. É, Como diabos eu vou economizar dinheiro se, na verdade, tô cada vez mais me endividando agora? primeiro você precisa encontrar seu dinheiro. Steve, percebo que muitos não sabem para onde o dinheiro vai. Elas simplesmente não sabem. Eu pergunto: quanto você gasta por mês? Ah, não sei. E por ano? Ah, não tenho muita certeza. Você precisa ter certeza. Então, você deveria fazer algo para acompanhar para onde seu dinheiro está indo. Agora, você pode ser sofisticado. Você pode usar um aplicativo que rastreia para onde seu dinheiro vai. Você também pode pegar um bloco de papel e eu proponho às pessoas um desafio financeiro de 7 dias. Durante 7 dias, é só levar um bloquinho com você e anotar todos os dias para onde seu dinheiro está indo. Agora, por que eu quero que as pessoas façam isso? Porque a maioria das pessoas hoje em dia está gastando dinheiro de forma inconsciente. Eu volto a falar desses celulares. O fato de que eu nem preciso mais carregar uma carteira, né? É só clicar, clicar, clicar e pagar pelas coisas. A gente perdeu a noção do que é gastar dinheiro. Então, quando as pessoas começam a ver o que realmente estão gastando, é um choque de realidade. A principal coisa que tenho compartilhado ultimamente é o que é preciso para gastar US$ 10.000 por ano, por dia, em termos de consumo. Quanto dinheiro você precisa gastar por dia para torrar US$ 10.000? Agora, mostre pra gente o. Hoje, por acaso, tamo com libras, né? Então, Steven, agora tô segurando o que é conhecido como um tijolo. Não sei se sua equipe te contou quanto eu tô segurando aqui. Sabe de uma coisa? Quanto você acha que tô segurando? Parece que talvez uns US$ 5.000. Ok, então, isso é uma quantia de dinheiro que muda a vida. Steven, isso aqui são US$ 10.000, certo? E o que é preciso para gastar US$ 10.000 por ano? Por dia? Quanto dinheiro você tem que gastar por dia para torrar US$ 10.000? Vou facilitar para você. A resposta é US$ 27,40 por dia. US$ 27,40 por dia acumulam, totalizando US$ 10.000 ao longo do ano. Agora, antes de vermos onde você gasta esse dinheiro, como você desperdiça US$ 27,40 por dia, a pergunta é: se você não desperdiçasse esses US$ 27,40 por dia e conseguisse investir US$ 10.000 por ano, quanto isso poderia valer? Com o tempo? E a resposta é: em 40 anos, se isso fosse num fundo do S&P 500 que você mencionou antes e você ganhasse 10% ao ano, com os dividendos reinvestidos, esse montante cresceria para mais de US$ 4.400.000 se você investisse US$ 27,40 por dia. Me passa esse tijolão aqui. E Então, se eu economizar metade disso por dia em, se disse 40 anos, em 40 anos, vou mostrar formas de fazer isso. Ok, e se investisse metade disso por dia? O número que eu uso é US$ 27,40 por dia. Esse é o número mágico. Isso dá US$ 10.000 por ano. Se você investisse isso por dia durante 40 anos, teria mais de US$ 4.424.000. se eu investir US$ 27 por dia em 40 anos, vou ter US$ 4 milhões. Mais de 4 milhões. Vão passar pelos pois alguns vão se perguntar como. Depois veremos como achar US$ 27,40 por dia. Mas 4.400.000 de dólares não vai valer muita coisa em 40 anos. Com a inflação, não vai valer tanto assim. Não vai ter o mesmo poder de compra. Minha resposta seria: ainda vale muito mais do que zero, né? Se você não está economizando nada, se não consegue guardar US$ 27,40 por dia, você não vai ter 4.400.000 de dólares. Mas com os impostos, sabe, não vai crescer tanto assim. Bom, pode crescer sim, se for numa conta de aposentadoria. Você não pagaria impostos sobre esse dinheiro. Mas não é possível ganhar 10% em cima do meu dinheiro. Olha, a Bolsa de Valores, por mais de 100 anos, teve uma média de mais de 10% ao ano com os dividendos reinvestidos. Mas a bolsa é arriscada e complicada. Na verdade, não é não. Se você comprasse um fundo de índice, na verdade não é tão arriscado nem complicado assim. Mas eu não sei. Eu não sei como começar.
Olha, você pode começar de um jeito bem fácil. Você pode abrir uma conta em uma corretora. Você pode ir na Charles Schwab, Fidelity. Sério, eu vou citar todas elas. Vanguard, Robinhood, Coinbase, Acorns. E em menos de 10 minutos, você pode abrir uma conta e já começar a poupar. Escolhe um valor para investir. R$ 5 por dia, R$ 10 por dia, R$ 27 por dia. Isso pode mudar sua vida. Agora, por que US$ 10.000, Steven, é um valor tão importante? Olha, o que eu posso te dizer, depois de fazer isso por 30 anos, é o seguinte. Esse valor aqui, antes de tudo, é o seguinte. Um em cada dois americanos não tem nem US$ 1.000 em uma conta bancária hoje. Então, isso é 10 vezes mais do que metade dos americanos tem. Mas, mais importante ainda, US$ 10.000, quando fazemos pesquisas e perguntamos para as pessoas quanto dinheiro mudaria totalmente a sua vida. A resposta não é US$ 1 milhão. A resposta não é US$ 100.000. Na verdade, a resposta é US$ 10.000. E a pergunta é, por que US$ 10.000? E o motivo é que esse é mais ou menos o valor médio da dívida das pessoas no cartão de crédito. E elas sentem que estão se afogando, como você comentou antes. E elas sabem que isso poderia quitar a dívida do cartão de crédito. Ou elas têm um emprego de que não gostam. E sabiam que, se tivessem US$ 10.000 em uma conta poupança, largariam esse emprego e estariam livres. Teriam que procurar outro emprego. Ou abrir um negócio próprio. Ou abrir um negócio. Ou, Deus me livre, estão em um relacionamento abusivo e não conseguem sair. Mas se tivessem US$ 10.000, iriam embora. Então, sabe, muita gente fala, David, você simplifica demais as coisas. E é verdade. Eu simplifico mesmo. Porque quando é simples, as pessoas agem. Então, por anos, eu ensinei esse conceito chamado fator Latte. Muita gente gosta de mim por isso. Agora tem muita gente que me odeia por isso. E eu sempre ensinei que, sabe, a gente desperdiça pequenas quantias de dinheiro com coisinhas. Eu pedi para sua equipe me trazer um café gelada. Quando comecei a ensinar sobre o fator Latte, eu falava sobre a ideia de que a gente desperdiça US$ 5 por dia com café. E que, se você não acredita que pode começar a poupar e investir, pelo menos guarde US$ 5 por dia. Faz seu café em casa. E as pessoas diziam, mas eu não quero abrir mão do meu café. Ok, então. Encontre outra forma de economizar US$ 5 por dia. Esse café gelado, eu não sei quanto custa aqui em Londres. Em Nova York, esse café aí custa US$ 9,50. Uma gorjeta passa de US$ 11. Eu sei, porque acabei de estar em Nova York. Então hoje tínhamos um monte de adereços aqui e eu disse, bom, vamos tentar mostrar, tipo, o que são US$ 27,40. Tipo, quando eu for pro meu hotel mais tarde, quando eu sair daqui, um coquetel vai custar US$ 30, né? Eu acabei de estar em Nova York. Tomei um coquetel no meu hotel, foi US$ 31,50. Vinho, US$ 50. Comer fora, se você for almoçar hoje, vai ser US$ 25. E as pessoas dizem, ah, mas eu preciso comer. E eu digo, eu sei que você precisa, mas você também poderia levar um almoço de casa. Era o que minha avó fazia. Agora, as amigas dela zoavam ela, mas minha avó conseguiu se aposentar na Califórnia. E as amigas dela ficaram todas presas em Milwaukee, Wisconsin, onde fazia frio, porque não podiam se dar o luxo de se aposentar como ela. Quantas pessoas realmente conseguiriam economizar US$ 27 por dia? Porque se eu voltar de novo, pouco mais de 10 anos da minha vida, quero dizer, não tem chance de eu conseguir economizar US$ 27 em um dia. Simplesmente não tem jeito, não tem como. Se voltar para que idade? Se Eu voltar para quando eu tinha uns 18, 19 anos, mais ou menos nessa época da minha vida. Não tinha como eu economizar US$ 27 por dia. essa é realmente a pergunta. Você tem amigos? E você acha que tem pessoas que trabalham com você? Que ganham mais de US$ 50.000 por ano e não estão economizando US$ 27 por dia? Eles nem estão economizando US$ 10 por dia. Isso é verdade. Na verdade, eu até pesquisei um pouco sobre isso. Cerca de 40 a 50 milhões de famílias nos Estados Unidos, que têm uns 330 milhões de pessoas, podem realisticamente economizar US$ 27 por dia. Isso equivale aos 30 a 35% do topo das famílias. Para todo o resto, 65 a 70% de baixo. Economizar esse valor exigiria ou um orçamento de nível de pobreza extrema, ou era uma impossibilidade matemática.
Mais de 40 milhões de pessoas creem poder economizar 27,50 por dia. Isso é baseado em dados de renda e despesas de 2025 a 2026. Aproximadamente de 40 a 50 milhões de famílias no ZEUA podem realisticamente economizar US$ 27 por dia. Então, para essas 40, 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos, isso mudaria a vida delas. Agora, existem pessoas que não conseguem economizar esse valor? Com certeza! Nos Estados Unidos, eu estava recentemente no Arizona. Acabei de fazer uma palestra principal. Perguntei para a plateia. Isso foi quando o governo estava paralisado. Eu disse: quantas pessoas vocês acham que, na América, estão recebendo cheques do Snap? Que isso? Obrigado. Porque, aliás, a maioria dos americanos nem sabe o que é um cheque do Snap. Esse é um cheque que o governo dá para as pessoas comprarem comida. E o valor em dinheiro é um pouco mais de US$ 6 por dia. Então, pessoas inteligentes em uma sala. Aliás, eu também não sabia a resposta para isso uma semana antes. A resposta é que cerca de 41 milhões e 500 mil de americanos recebem o cheque do Snap. Quando eu contei isso para a sala, todos ficaram chocados. Eu disse: então, quando vocês ouvem que o governo ficou paralisado por 6 semanas, isso foram 3 ciclos de pagamento. Bem, o americano médio não tem nem 2 semanas de despesas guardada. Quero dizer, acho que nem todo mundo entende totalmente o problema neste momento. 4 em cada 10 americanos não conseguem juntar US$ 1.000 em caso de emergência. Se você realmente analisar os dados do Federal Reserve, 37% dos americanos não conseguem juntar nem US$ 400 em caso de emergência. Então, existe uma parte inteira dos Estados Unidos que está realmente passando por dificuldades. Tipo, tem muita gente nos Estados Unidos que ainda está lutando. Eles estão vivendo de salário em salário. Mas o dinheiro deles está sendo levado o tempo todo porque eles não têm um plano para ele. Para esses 60% mais pobres dos americanos, que segundo minha pesquisa não conseguiriam economizar US$ 27 por dia, é o que os dados mostram. Existe um abismo de renda discricionária. Quando você cai abaixo dos 40% que mais ganham, o dinheiro disponível depois das contas some rapidamente. Os 20% do topo, que ganham, se não me engano, US$ 96 mil por família, estão em superávit. Os 20% do meio têm um superávit de US$ 15 mil, do qual esses US$ 27 por dia consomem 66%, mas os 40% de baixo geralmente têm um superávit de cerca de US$ 2 mil. Então é impossível para eles chegarem aos US$ 10 mil. Para esses 40% de baixo, qual é o conselho para eles? Comece com alguma coisa. Beleza. Então, por exemplo, pegamos esses 50 e dissemos: corta pela metade, fica 25. Eu diria: você consegue economizar US$ 1 por dia? Eu já falei sobre essa ideia. É simples. Consegue poupar US$ 10 por dia por 100 dias? Se você tem dificuldade agora, pergunto: consegue economizar US$ 10 diários por 100 dias? Por quê? Porque isso te daria seu primeiro US$ 1.000. E agora você tem mais de 50% dos americanos que não têm nenhuma poupança. E eu não consigo te dizer quantas pessoas voltaram depois de 100 dias e disseram: ok, eu consegui. Não foi fácil. Para algumas pessoas, economizar US$ 10 por dia pode ser realmente difícil. Mas você gosta de fitness. Você viu meu filho que acabou de entrar aqui? A boa forma é construída com ações diárias, certo? Ela é construída com ações diárias, alimentação saudável todos os dias, ir à academia, fazer certas coisas regularmente. Economizar é a mesma coisa. Existe uma empresa chamada Acorns. Eu investi na Acorns lá em 2015. A Acorns criou um aplicativo que te ajuda a arredondar o troco. Então, se eu vou ao Starbucks e gasto US$ 9,50 em um café, você pode arredondar para cima, onde os 50 centavos até US$ 10 são colocados em investimentos. Só de arredondar o seu troco. E as pessoas economizaram dezenas de milhares de dólares nos últimos 10 anos só arredondando o troco.